Boa noite, vamos seguir aqui com o livro História da Igreja. O ponto aqui é o resumo de... No Oriente, desígnios sinistros, rancores, contendas e conflitos eram, em todos os lugares, predominantes. Em Constantinopla ou Nova Roma, eram elevados à cadeira patriarcal aqueles que eram favoráveis à corte. E, ao perderem esse favor, um decreto do imperador tirou-lhes de suas posições elevadas. No Ocidente, os bispos rodeavam as cortes dos príncipes e se entregavam a toda espécie de voluptuosidade, enquanto o clero inferior e os monges eram sensuais e, pelos vícios mais grosseiros, corrompiam um povo a quem se destinavam a reformar. A ignorância do clero, em muitos lugares, era tão grande que poucos deles podiam ler ou escrever. Assim, sempre que uma carta devia ser escrita, ou qualquer coisa de importância tivesse de ser firmada por escrito, recorria-se, geralmente, a algum indivíduo cuja fama lhe investia com uma destreza em tais assuntos. Os bispos e os chefes de monastérios detinham muitos bens imobiliários ou propriedade fundiária pela posse feudal, pelo que, quando uma guerra irrompia, eles eram convocados pessoalmente para o acampamento militar. Atendidos por um número de soldados que eram obrigados a se apresentarem aos seus soberanos. Reis e príncipes, além de poderem recompensar seus servos e soldados por seus serviços, muitas vezes se apoderavam de propriedade consagrada, dando-as a seus dependentes. Em consequência, os padres e monges, antes apoiados por eles, buscavam alívio para suas necessidades de cometer qualquer tipo de crimes e embustes inimagináveis. Poucos daqueles que foram elevados nessa época às mais altas posições na igreja podem ser elogiados por sua sabedoria, erudição, virtude e outros dons adequados a um bispo. A maior parte deles, por seus numerosos vícios, e todos eles, por sua arrogância e cobiça de poder, ocasionaram desgraças às suas próprias memórias.
Entre Leão IV, que morreu em 855 depois de Cristo, e Bento III, uma mulher que escondeu seu sexo e assumiu o nome de João, conta-se, abriu seu caminho ao trono pontifício por sua própria esperteza e, e governou a igreja por um tempo. Ela é comumente chamada de Papisa Joana. Durante os 5 séculos subsequentes, as testemunhas desse evento extraordinário são inúmeras, mas nenhuma, antes da reforma de Lutero, considerou isso como algo inacreditável ou vergonhoso para a igreja. Todos concordam que nesses dias sombrios, o estado do cristianismo é, em todos os lugares, muito deplorável, não apenas pela incrível ignorância, a mãe da superstição e degradação moral, como também por outras causas. A ordem sagrada, tanto no Oriente quanto no Ocidente, era composta principalmente por homens analfabetos, estúpidos, ignorantes de tudo concernente à religião. O que os pontífices gregos eram é demonstrado pelo único exemplo de Teofilato, que, quando testificam historiadores confiáveis, fazia tráfico de tudo o que era sacro e não ligava para nada que não fosse os cachorros e cavalos. Mas, embora os patriarcas gregos fossem homens muito indignos, desculpe, eram homens indignos, ainda assim possuíam mais dignidade e virtude do que os pontífices romanos. Um fato reconhecido por todos os melhores escritores, sem exceção, até mesmo daqueles que advogam a autoridade papal, é que a história dos bispos romanos nesse século é uma história não de homens, mas de monstros, uma história das mais atrozes vilanias e crimes. A essência da religião pensada. A essência da religião foi pensada tanto pelos gregos como pelos latinos, de modo a consistir na adoração de imagem, em honrar os santos que partiram, em busca por e preservar relíquias e em enriquecer padres e monges. Dificilmente um indivíduo se aventurava a se aproximar de Deus antes do assunto de interesse ter sido devidamente buscado por meio de imagens e santos. Todo o mundo estava insanamente ocupado em juntar relíquias e procurá-las. Procurá-las. Nada mais, pensamos, precisa ser dito, no momento quanto à natureza, raiz e ramos do sistema papal.
Pela boca de pelo menos 3 testemunhas competentes, tudo o que foi dito de Roma desde o início do período de Tiatira foi confirmado. E não foi dito nem metade, especialmente sobre o assunto da imoralidade. Não poderíamos transferir para nossas páginas a devassidão dos padres e monges. Alguns pensam que o papado caiu num ponto mais profundo de degradação nos séculos XIX, nos séculos 9 e 10. Isso, 9 e 10. Se eu estiver falando errado, aí algum irmão pode corrigir, viu? Por muitos anos, a mitra papal foi usada livremente pela infame Teodora e suas 2 filhas, Marósia e Teodora. Tal era seu poder e sua influência maligna, por meio de suas vidas licenciosas, que colocavam na cadeira de São Pedro quem elas queriam. Homens ímpios como elas próprias. Nossas páginas seriam contaminadas por um relato de suas abertas e descaradas imoralidades. Tal foi a sucessão papal. Certamente Jezabel foi realmente representada por essas mulheres e na influência que obtiveram sobre os papas e sobre a cidade de Roma. Mas, infelizmente, Jezabel, com todas as suas associações, corrupções, tiranias, idolatria e uso da espada civil, foi muito fielmente representada pelo papado desde sua própria fundação. Dá uma pausa aqui, se algum irmão fazer comentário. Continuando. Capítulo 17. Europa, 814 depois de Cristo a 1000 depois de Cristo. A propagação do cristianismo, século 9. É realmente um grande alívio para a mente, tanto do escritor quanto do leitor, afastar-se das regiões sombrias e poluídas de Roma e traçar por um momento a linha prateada da graça salvadora de Deus na disseminação do Evangelho e na devoção de muitos de seus servos. Ao mesmo tempo, não podemos esperar muito de Cristo ou do que é chamado de um evangelho puro no testemunho dos missionários nesse período. O estado da Europa, em geral, no século IX, comparado ao século XIX, só um momento.
Vou ler essa parte aqui de novo. O estado da Europa, em geral, no século IX, comparado ao século XIX, deve ser considerado, se quisermos, que nossos corações se elevem a Deus em gratidão pelo dia das coisas pequenas. A preferência dada aos escritos humanos sobre as escrituras era, então, um hábito, pelo menos onde a influência de Roma prevalecia. Os paulicianos, provavelmente, e outros que estavam separados da comunhão de Roma, mantinham a autoridade da palavra de Deus. Mas os missionários romanos eram instruídos e obrigados a cumprir as decisões dos pais apostólicos. Apelava-se constantemente aos cânones dos concílios e aos escritos dos grandes doutores, de modo que o volume sagrado, as Escrituras, fosse completamente esquecido. Muito antes desse período, a palavra de Deus já vinha sendo tratada como obscura, confusa e inadequada para a leitura geral. E assim tem sido considerada pelos católicos desde aqueles dias até hoje. Ainda assim, Deus estava e está, acima de tudo, subjugando tudo isso para a sua própria glória, para a disseminação do cristianismo e para a salvação dos pecadores. Um verso aqui, versículo, abre aspas. Todo o que o Pai me dá, disse Jesus, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Não importa o país, o período e educação, ou a condição. Glória a Deus. João 6:37. O despertar da educação. Algum irmão quer fazer algum comentário? O despertar da educação. Embora a ambição sanguinária e a vida dissoluta de Carlos Magno nos impeçam de pensar que ele era possuidor de qualquer princípio cristão, no entanto, é justo reconhecermos que ele foi usado por Deus para o avanço da educação em casa e para a disseminação do cristianismo em outros países. Escolas foram erguidas, universidades foram fundadas, homens eruditos foram procurados na Itália, Inglaterra e Irlanda, visando elevar seus súditos a um nível moral, religioso e intelectual mais elevado. Próximo ao fim de seu longo reinado, ele estava cercado em sua residência real em Aix, Aixlá,
Chapelle. Aix-la-Chapelle. Acho que é assim que pronuncia. Ele estava rodeado nessa localidade aí, por homens letrados de todas as nações. Os estudiosos, gramáticos e filósofos da época eram recebidos na grande sala de audiência. Mas o principal entre esse era o monge anglo-saxão, Alcuino, um nativo da Nortúmbria, e tutor da família imperial. Alcuino, né, o nome. Alcuino foi o mais importante, tanto por sua erudição, quanto pela extensão de seus trabalhos como um mestre entre os francos. Mas o que é ainda mais importante, ele parece ter tido alguns pensamentos corretos sobre o cristianismo. Ele frequentemente protestava com o imperador contra a imposição dos dízimos aos saxões recém-convertidos e contra a administração compulsória e indiscriminada do batismo. A instrução, diz ele, sobre os grandes pontos da doutrina e prática cristã deve ser primeiramente dada e então devem seguir-se os sacramentos. O batismo pode ser forçado aos homens, mas não a fé. O batismo recebido sem fé ou entendimento por uma pessoa capaz de raciocinar não passa de uma lavagem do corpo sem proveito algum. Que refrigério para o espírito! E quão verdadeiramente gratos estamos em encontrar tais atos simples e honestos do grande imperador. Isto nos mostra que o Senhor tinha suas testemunhas em todos os tempos e em todos os lugares. Tenhamos esperança de que ele possa ter sido usado pelo Senhor para a disseminação da verdade e para a bênção de almas naqueles círculos superiores. O fim do grande Carlos se aproxima. Embora ele tivesse se cercado com literatura, música e tudo o que pudesse agradar e gratificar todos os seus gostos e paixões, e embora, dizem, suas antecâmaras estivessem cheias com os monarcas caídos de territórios conquistados, aguardando para suplicar seu favor, ou buscando restauração de seus legítimos domínios. Apesar de tudo isso, ele teve de ceder ao golpe do qual ninguém pode desviar. Ele morreu em 28 de janeiro de 814, na idade avançada de 72 anos, e após um longo reinado de 43 anos. Ele nomeou seu filho, Luís, como seu sucessor. Comentários?
Continuando. Luís, o Piedoso. Não há dúvida de que Luís, apelidado de Piedoso, foi um cristão sincero e humilde. Mas nunca houve um homem em uma posição tão falsa como o manso e gentil Luís quando o império caiu em suas mãos. Ele viveu até o ano 840, mas sua vida é uma das mais tocantes, trágicas e lamentáveis nos anais dos reis. Houve algo parecido com uma rebelião universal quando os princípios de seu governo se tornaram conhecidos. Ele era gentil e escrupuloso demais para seus soldados, piedoso demais para seu clero. Os bispos foram impedidos de usar a espada e armas, ou de andarem com esporas brilhantes em seus calcanhares. Os monges e freiras encontraram nele um segundo São Bento. A permissividade da corte de seu pai rapidamente desapareceu dos recintos sagrados de seu palácio. Mas ele pegava muito leve na disciplina de seus filhos. Tal piedade verdadeira, como pode-se facilmente imaginar, acabou sendo considerada ridícula e não poderia ser suportada por muito tempo. Ele foi abandonado por seus soldados, cujas riquezas deviam aos inimigos saqueados. Seus filhos, Pepino, Luís e Lotário, ficaram mais de uma vez contra ele. O clero, que deveria estar cercando o monarca caído com sua simpatia no dia da adversidade, apenas tomou ocasião para mostrar seu poder, degradando-o às profundezas de um claustro. E, para dar uma aparência justa à injustiça deles, ele foi forçado pelos padres a confessar pecados dos quais ele era inteiramente inocente. Eles, juntamente ao seu filho rebelde Lotário, um homem cruel, que temia sancionar a execução de seu pai, determinaram-se a incapacitar o rei por meio da degradação civil e eclesiástica para o exercício de sua autoridade real. Ele foi obrigado a fazer penitência pública pelos supostos crimes e foi forçado a deitar sua armadura real e seu vestuário imperial no altar de São Sebastião e a vestir um manto escuro de luto. Mas o orgulho de seus nobres foi insultado por essa exibição de presunção eclesiástica. E a nação chorou pelo destino do bom e gentil imperador. Uma reação foi inevitável. Indignados pelo seu tratamento,
exigiu sua restauração. Ele foi tirado do monastério, revestido e restaurado, mas apenas para experimentar uma humilhação ainda mais profunda. Ele foi, com o tempo, resgatado pela mão da misericórdia divina, da conduta estranha de seus filhos e da impiedosa perseguição do clero, que se importava apenas em exibir e estabelecer seu próprio poder. Pressionando um crucifixo sobre seu peito, seus olhos se ergueram para o céu e, respirando perdão ao seu filho Luís, que estava então contra ele, ele partiu desta vida para estar com Cristo, o que é muito melhor. Filipenses capítulo 1, versículo 23. A conversão das nações do norte. A disseminação do evangelho em direção às extremidades ao norte da Europa, durante os séculos 9 e 10, tem sido tão detalhada nas histórias gerais que faremos pouco mais do que nomear os principais lugares e os principais atores em conexão com a boa obra. Mas nos regozijamos em traçar os passos daqueles missionários abnegados no próprio coração do reino ou trono de Satanás, onde por séculos ele já tinha reinado imperturbável. Já vimos que a espada de Carlos Magno tinha aberto o caminho para os frísios, os saxões, os hunos e outras tribos. Na primeira parte do reinado de seu filho Luís, o evangelho foi introduzido entre os dinamarqueses e suecos. Disputas quanto ao trono da Dinamarca entre Haroldo e Godofredo levaram Haroldo a buscar a proteção de Luís. O piedoso imperador pensou que isso poderia ser uma oportunidade conveniente para a introduzir o cristianismo entre os dinamarqueses. Ele, portanto, prometeu ajuda a Haroldo na condição de que ele próprio abraçasse o cristianismo e admitisse pregadores do evangelho em seu país. O rei aceitou os termos e foi batizado em Mentes, no ano 826 d.C., junto à sua rainha e uma numerosa comitiva de súditos. Luís apadrinhou Haroldo. A imperatriz apadrinhou sua rainha. E Lotário, o seu filho. E padrinhos de classes adequados foram encontrados para os membros de sua comitiva. Assim, cristianizados,
como pensava-se naqueles dias, ele voltou para casa, levando consigo 2 mestres do cristianismo. E, embora Haroldo não tenha conseguido recuperar seu reino, Luís designou-lhe um território na Frísia. Ansgários e Albert, os 2 monges franceses que o acompanharam, trabalharam com grande zelo e sucesso. Mas Albert, um monge de nobre nascimento, morreu 2 anos depois entre os trabalhos de missionário. O infatigável Ansgários, na morte de seu companheiro, foi para a Suécia. Ele foi igualmente feliz e bem-sucedido em sua obra lá. Em 831, Luís recompensou seus grandes labores, tornando-o arcebispo de Hamburgo e de todo o norte. Ele frequentemente encontrou grande oposição, mas comumente desarmava seus perseguidores pela bondade de suas intenções e pela retidão de sua conduta. Ele viveu até o ano 865 e trabalhou principalmente entre os dinamarqueses, os cimbrianos e os suecos. Deixa eu ver se dá para ler mais esse aqui. Pronto, dá para ler. Os eslavônios receberam o evangelho. Por volta desse tempo, alguns esforços foram feitos para a conversão dos russos, húngaros, etc. Mas a obra do evangelho parece ter feito pouco progresso nessas regiões até a conquista da Boêmia por Otto, no ano 950. Ou talvez até o casamento de Vladimir, príncipe dos russos, com Ana, irmã de Basílio, o imperador grego. Ele abraçou a fé de sua rainha, viveu até uma idade bem avançada e foi seguido em sua fé pelos seus súditos. A conversão do duque da Polônia é também atribuída à influência de uma rainha cristã. Naqueles dias, a crença do príncipe se tornava a regra de seu povo, tanto na fé como na prática. E a fé da rainha, geralmente falando, tornava-se a regra do rei. Daí a influência da esposa para o bem ou para o mal. Isto podemos já ter notado, especialmente nos dias de Clotilda e Clovis. Há uma estranha uniformidade, diz Milman, os instrumentos usados na conversão dos súditos bárbaros. Uma mulher de classe e influência, um monge zeloso, alguma terrível calamidade nacional. Logo que esses três coincidem, então a terra pagã abre-se ao cristianismo. Bulgária.
A introdução do cristianismo entre os búlgaros foi referenciada em nossas notas sobre os paulicianos. Eles eram um povo bárbaro e selvagem. Depois dos hunos, os búlgaros eram os mais odiosos e mais terríveis para os europeus invadidos. A irmã de Boris, seu rei, tendo sido levada cativa pelos gregos em sua infância, tinha sido educada em Constantinopla na fé cristã. Após sua redenção e retorno ao lar, ela se sentiu muito incomodada pelos hábitos idólatras de seu irmão e de seu povo. Ela parece ter sido uma cristã fervorosa, mas todos os seus apelos em favor do cristianismo foram pouco atendidos, até que uma fome e uma praga devastaram a Bulgária. O rei foi finalmente persuadido a orar a Deus, ao Deus dos cristãos. O Senhor, em grande misericórdia, fez cessar a praga. Boris reconheceu a bondade e poder do Deus cristão e concordou que aos missionários fossem permitido pregar o evangelho ao seu povo. Metódio e Cirilo, dois monges gregos, distintos por seu zelo e erudição, instruíram os búlgaros na verdade e bênção do evangelho de Cristo. O rei foi batizado e seu povo gradualmente seguiu seu exemplo. Conta-se que 106 perguntas foram enviadas pelo rei ao Papa Nicolau I, ou Nicolau I, abrangendo cada ponto da disciplina eclesiástica, da observância cerimonial e dos costumes. As respostas, conta-se, foram sábias e discretas e adequadas para mitigar a ferocidade de uma nação selvagem. A partir da Bulgária, os zelosos missionários visitaram muitas das tribos eslavônias e penetraram em regiões de genuíno barbarismo. O dialeto deles ainda não tinha escrita. Mas esses homens devotos dominaram a língua do país e pregaram o evangelho ao povo em sua língua nativa. Isso era algo completamente novo naqueles dias. Mas o cristianismo celestial traz em sua comitiva muitos dons preciosos. A prática comum da época era pregar e ensinar nas línguas eclesiásticas, o grego e o latim. De fato, reclamações foram feitas ao Papa sobre a novidade da adoração em uma língua bárbara. Mas os escrupulosos do pontífice foram superados pelos argumentos dos missionários. Embora a controvérsia tenha sido renovada em dias póstumos, uma vez que alguns tolamente pensaram, alguns tolamente pensaram que seria uma profanação que os serviços da igreja fossem celebrados em uma língua bárbara. Conta-se que Cirilo inventou um alfabeto. Ensinou o povo rude a usar as letras e traduziu a liturgia e certos livros da Bíblia para o
dialeto dos morávios. Quem pode dizer que efeito a obra de Cirilo pôde ter até o presente dia? O rei da Morávia foi batizado. E como de costume, naqueles tempos, seus súditos seguiram seu exemplo. A província da Dalmácia e muitas outras, até então em densas trevas, receberam o Evangelho durante os séculos 9 e 10. Até aqui, irmãos, que já são 9 horas e 3 minutos. A gente fica até aqui.